A semana começou com a operação da Polícia Federal, que teve como alvo principal o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. As buscas foram feitas em endereços do filho 02 de Jair Bolsonaro no Rio, Brasília e Angra dos Reis, cidade onde todos os filhos homens de Jair Bolsonaro passavam as férias. Muito se especulou sobre o descarte de provas, sobre a saída deles com jet skis da casa antes da chegada dos agentes da Polícia Federal, mas sobre isso eu falo já já. E falando de política de fato, o Congresso só retoma os trabalhos na próxima segunda-feira, mas Arthur Lira já chegou em Brasília uma semana antes. E para quê? Para ir negociando a aprovação ou não dos vetos do presidente Lula, especificamente o veto sobre as emendas parlamentares. Já no Senado, Pacheco foi cobrado para se manifestar sobre a lista de possíveis monitorados pela ABIN paralela. O presidente do Congresso também foi cobrado pela oposição para tomar uma atitude quanto às buscas e apreensões da Polícia Federal em gabinetes de parlamentares. E tem muito mais. Posse do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, abertura dos trabalhos do Poder Judiciário. Então, vamos começar? Bom, para a gente começar o nosso assunto, então, um assunto que iniciou a nossa semana lá na segunda-feira, a operação da Polícia Federal, que teve como alvo principal o filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador do Rio, Carlos Bolsonaro. Polícia Federal, que então teve um braço da sua operação Última Milha, que estava atrás do filho 02 de Jair Bolsonaro e que foi atrás dos endereços dele no Rio, em Brasília e também em Angra dos Reis, atrás de informações de uma possível ligação de Carlos com a ABIN paralela. A suspeita da PF é que Carlos Bolsonaro estaria recebendo informações privilegiadas dessa ABIN paralela. A gente lembra que a Polícia Federal vem investigando desde outubro do ano passado, nessa operação chamada de Última Milha, uma possível ABIN paralela. Então, policiais federais dentro da Agência Brasileira de Inteligência que estariam levantando informações sigilosas e informações sem autorização judicial e sem autorização da própria ABIN, por meio do aplicativo, por meio do software chamado de First Mile, um software israelense que, inclusive, mandaria essas informações para fora do país. Então, mais um braço dessa operação chamada de Última Milha, que começou a ser levantada pela Polícia Federal em outubro do ano passado, que, inclusive, teve Ramagem, Alexandre Ramagem, como um dos alvos, isso na semana anterior, na última quinta-feira. Ramagem, que é um dos aliados também do ex-presidente Jair Bolsonaro, que era o diretor-geral da ABIN no mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente vê aí um cerco se fechando para o clã Bolsonaro nesse assunto ABIN paralela. Então, muitas investigações que levam a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive o ex-ministro Bebiano, que chegou a falar no programa Roda Viva a respeito disso, de que o ministro Augusto Heleno estaria sabendo a respeito dessa ABIN paralela, de que Carlos Bolsonaro teria desconfianças das investigações da ABIN e de informações da ABIN e que ele queria informações privilegiadas lá de dentro. Por isso, essa operação foi deflagrada. O clã Bolsonaro, os irmãos Bolsonaro estavam em Angra dos Reis e o que a gente pôde ver, assim, várias especulações é que eles teriam saído para pescar na manhã. Essa operação que foi deflagrada por volta de 6h40 da manhã, eles teriam saído antes. Jair Bolsonaro, Carlos e Flávio teriam saído antes da chegada dos agentes da PF na casa, lá em Angra dos Reis. Houve muita especulação se eles saíram para descartar algum tipo de prova, se eles receberam alguma informação privilegiada, que haveria essa busca e apreensão na casa de Angra dos Reis e que eles saíram antes da chegada dos agentes para descarte das provas e por isso saíram de jet ski. Um dos jet skis voltou para casa e o outro jet ski não. A suspeita é que esse jet ski não voltou por conta de descarte de provas. A gente tem até uma matéria que eu fiz questão de abrir aqui no meu celular para ler para vocês, para explicar direitinho, uma matéria muito importante aqui do Metrópolis, na Editoria de Brasil. Inclusive o título é bem interessante, é o seguinte: sumiço de jet ski cria versões contraditórias do núcleo bolsonarista. Fábio Weingarten, que é advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive foi ministro na gestão, no poder Jair Bolsonaro, ele que inclusive fez uma justificativa nas suas redes sociais, ele que costuma justificar os atos da família Bolsonaro nas suas redes sociais. Ele deu uma justificativa, explicou o motivo dessa saída, falou sobre os horários, a respeito dessa pescaria, que eles teriam saído para pescar
antes da chegada dos agentes da Polícia Federal. Mas o que aconteceu é que Flávio Bolsonaro acabou falando também aqui na quarta-feira no Senado Federal, depois de uma reunião de líderes da oposição com o Rodrigo Pacheco no Senado. Flávio Bolsonaro acabou falando sobre esse assunto. Ele que disse que a Polícia Federal está com conluio atrás da família Bolsonaro, que apenas Carlos Bolsonaro era o nome que a polícia estava buscando, mas que eles continuam buscando o nome de todos os outros irmãos. E que ele não deveria falar, não devia explicações, mas ele deixou claro que ele saiu com o jet ski, deixou o jet ski com o dono e acabou saindo para almoçar. Jet ski que, inclusive, é de Renato Araújo, empresário do ramo da construção civil e que, inclusive, é pré-candidato à prefeitura de Angra dos Reis, inclusive aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. E Ramagem ia para essa mesma casa e encontrar o ex-presidente Jair Bolsonaro em Angra dos Reis para ajudar esse aliado nessa candidatura à prefeitura de Angra dos Reis. Então, aí é um ciclo que se fecha. Flávio Bolsonaro que deixou muito claro lá no Senado, eu que inclusive participei dessa entrevista coletiva, ele deixou muito claro que acredita que a Polícia Federal está em uma perseguição e que o ministro Alexandre de Moraes também está numa perseguição ao clã Bolsonaro. A gente continua falando sobre isso, até porque Ramagem vai prestar depoimentos à Polícia Federal agora em fevereiro, ele que vai ter que falar com a Polícia Federal a respeito disso. Na coluna aqui de Capelli, no Portal Metrópolis, inclusive o Capelli falou aqui no boletim, no nosso boletim aqui na TV Metrópolis, a respeito de uma reunião do atual diretor da ABIN com Ramagem, que é o ex-diretor da época do governo do presidente Jair Bolsonaro, eles que acabaram se encontrando, o diretor-geral da ABIN que acabou confessando que houve esse encontro paralelo com Ramagem fora da agenda oficial da Agência Brasileira de Inteligência. Ramagem que agora vai ter que prestar o seu depoimento à Polícia Federal e vai ter que dar explicações sobre esse uso do software First Mile e também sobre essa possibilidade de ABIN paralela. Gente, a ABIN que teve a sua direção balançada, lá dentro está tudo bem bagunçado a respeito, depois dessa mexida, dessa operação da Polícia Federal. Então a gente ainda vai ver muita coisa mudando lá dentro, depois dessa mudança e desses depoimentos. A gente ainda também vai ver muitos desdobramentos a respeito dessa operação Última Milha. Vamos vendo como é que vai ser essa questão das apreensões. A gente viu também, ouvimos falar a respeito de apreensão de documentos, apreensão de computadores e de celulares. Tudo isso ainda vai dar o que falar e a gente vai continuar acompanhando tudo isso.